você que chegou agora, a conversa hoje é sobre transposição de servidores do estado de Rondônia. A doutora Jéssica Mingado está aqui comigo hoje e eu queria falar a respeito de Berom. Tem algumas coisas sobre Berom que eu acho que são bem específicas. A primeira coisa que eu queria saber é o seguinte: esses julgados que a senhora falou aqui rapidamente no primeiro bloco, havia uma barreira porque existia uma decisão administrativa, não pode mais. Essa barreira caiu. Aí eu queria que a senhora me contasse também o seguinte, um pouco da história do Berom. Onde é que ele surgiu, como é que foi, como é que era esse banco, por que era considerado servidor alguém que era de um banco, que trabalhava aqui para o Estado, e qual é o dispositivo da lei que faz com que as pessoas, os beronianos hoje, tenham a igual condição dos outros servidores. E é lógico que eu vou aproveitar, porque toda vez que eu falo de Berom, eu falo de Serom, o nome parece muito, e eu vou lhe perguntar também se a turma da Serom entra também nesse caminho. Mas vamos lá. Primeiro, barreiras. Certo. Então, a barreira que havia em relação ao Berom era porque... barreira jurídica, né? Não, jurídica não. A barreira administrativa. Né? Os primeiros protocolos para os beronianos formalizarem, ou seja, entregar a sua documentação em geral, o seu processo administrativo, foi a partir de 2018. Que veio então com a emenda constitucional número 98, que ela abriu, né, desde o artigo 1º, que as empresas, inclusive as extintas, né, aqueles que mantiveram vínculo de caráter efetivo ou não. Enaro, Berom, Serom, Teleron, Caerd. Exatamente, não trouxe a nomenclatura, mas aí abriu então a porta para os beronianos, né? Aqueles que mantiveram vínculo de caráter efetivo ou não, ou seja, foi extinto o banco, não teria como manter o vínculo efetivo. Perfeito. Enfim, então aí abriu-se em 2017 com o advento da emenda 98. Tiveram alguns que... Só um detalhe, doutora, você falou emenda 98, não tem nada a ver com a emenda 60. Não, a emenda essa 60 posterior. É posterior. A emenda 60 é a primeira que foi da senadora, à época, senadora Fátima Cleide. Isso, exatamente. Veio a emenda 60, depois a 79 em 2014 e depois a 98 em 2017. Que é essa do Berom. Isso. Perfeito. E aí a Lei 13.681, em 2018, ela trouxe as 3 emendas e então normatizou o funcionamento. Então, né? Que ano é essa? 2018. 2018. Isso, a lei... Saída do Lula, entrada do Bolsonaro. Já pelo presidente Bolsonaro. Isso. Está perfeito. Exatamente. Então, ela consolidou as 3 emendas. Então, a princípio, ficou, Berom, né? Então, a maioria formalizou o seu termo de opção neste período. Só que ela traz uma situação literal que dita o seguinte: aquelas empresas públicas ou sociedade de economia mista, que foi criada pela União ou pelo ex-território, pelo extinto território. Então, até aí, ok. Pois bem, o Berom foi criado em 1982. E na lei de criação, lá em cima no título dita assim: cria o Banco do Estado de Rondônia. Somente por causa dessa palavra Estado de Rondônia, entendeu-se que ele foi criado pelo Estado e não pelo extinto território. Perfeito. Que é aquele período de 81 a 15 de março de 87. Doutora, a gente pode chamar isso de excesso de zelo de quem analisou, não é? Exatamente. Eu acho, né? Me permita, a palavra não é bonita, não. Eu até tenho eu não gosto dela. Mas ou é excesso de zelo ou é autêntica sacanagem com o servidor do Berom. Isso, eu opto pela segunda mesmo. Tá, muito obrigado. Vamos juntos. Estou bem acompanhado. Sim, porque, então, a princípio, quando começaram a analisar esses processos, a comissão ficou um pouco assim: o que nós vamos fazer para poder barrar, né? Então, eles pediram um parecer da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, PGFN. Então, a Procuradoria-Geral emitiu um parecer somente em 2020, ditando exatamente isto, que o Berom foi constituído pelo Estado e não pelo extinto território. Portanto, todos aqueles que foram contratados pelo extinto banco não possuem o direito à transposição. Perfeito. Então, a partir de 2020, começaram os indeferimentos administrativos. E aqueles que já tinham sido deferidos, como é que ficou? Eles não tinham sido analisados ainda. Nada. Isso, a comissão começou a analisar, acho que
por uma situação, ó, aqui a gente pode dizer um não de uma forma, mas vamos esperar um parecer, que é uma opinião jurídica de um órgão, né? Pode ser da AGU, que é a Advocacia Geral, ou da Procuradoria, mas um parecer é uma opinião jurídica, não é uma lei, não tem força de lei. Mas eles aplicaram o parecer da PGFN acima da Constituição, Edito, porque eles iam indeferindo todos sem exceção. Bom, a partir de agora, o que houve, qual foi o mecanismo que fez com que esse entendimento da comissão da transposição retornasse àquele ponto anterior e passasse a agir entendendo que a criação do banco não poderia ter sido do Estado de Rondônia, que naquela época não tinha nem Assembleia Legislativa, nem Tribunal de Contas, não tinha nada, estava sendo formado, né? Enfim, não poderia. Exatamente. Então foi onde eu vi uma saída somente judicial. As pessoas que começaram diversos indeferimentos, as pessoas desesperadas. Alguns recorreram administrativamente, saía a resposta do recurso improvido, então não se tinha mais nenhuma instância administrativa a percorrer. Então optaram pela ação judicial, que seria a saída cabível. Então eu protocolei as primeiras ações desde 2020 para 2021 e, para surpresa, saiu, que nós até comentamos em um dos programas aqui, a primeira sentença, né? A primeira sentença de um ex-veroniano em 2021. E aí foi um grande avanço, foi uma vitória até então, porque não se tinha nada, não se tinha nenhum deferimento, não se tinha nada. Doutora, isso nos leva para algo, eu sou leigo, quer dizer, não totalmente leigo, mas sou somente ex-estudante de Direito, não sou bacharel. E aí é o seguinte, ao acontecer uma decisão como essa, forma-se a jurisprudência a partir dali? Ou é necessário que haja mais um caso para que essa jurisprudência ocorra? Então, no primeiro grau é um precedente, é um exemplo, ainda não tem uma força de jurisprudência. Perfeito. Quando é nas instâncias superiores é que então tem a força, a jurisprudência, que não seria uma obrigação, né? Mas é um peso já, um encargo que os juízes de primeiro grau têm para decidir casos semelhantes. Perfeito, é receber e já dar o... Exatamente. Okay. E então, teve a primeira sentença em abril de 2021 e agora em maio de 2022 teve a segunda sentença favorável, até então de primeiro grau. As outras varas, os outros juízes, como não se tinha nada para se calçar, e eu até aqui não defendendo, mas até justificando um pouco, entendendo o posicionamento dos juízes, por quê? Se tinha somente um parecer negativo, se tinha indeferimentos administrativos, e ele tinha algo para decidir em relação a isso. Perfeito. Então, alguns juízes tiveram um posicionamento contrário. Então, nós tivemos sentenças improcedentes. Foi então que eu recorri ao Tribunal Regional Federal, TRF da Primeira Região. Que fica lá em Brasília. Exatamente. E eu estive em agosto no gabinete do desembargador e tive a oportunidade de ser atendida e explicar um pouco sobre essa questão, que realmente a criação foi ali de direito, né, no papel, mas que de fato eram sustentados pela União até 15 de março de 87, estendo isso até 91, porque foi até 91, teve uma falha aí na emenda constitucional, que deveria ser, né, constar ali, mas colocaram até 15 de março de 87. Mas diante disso, o Berão foi criado em 82, já está dentro do aparato ali. Isso, está embaixo do guarda-chuva. Embaixo do teto da União, então não tem o que se discutir. E então eu esperei, né? São sentenças recentes, de 2021 para cá, que eles fossem pautados aí dentro de 1 ano, 2 anos, né? E para minha surpresa, esses processos foram pautados agora para o dia 9 de novembro. Os 3 primeiros, que haviam sido indeferidos, pautados no TRF para julgamento. E ocorreu a sessão, né? Me preparei para essa sessão, preparei a minha sustentação oral, fiquei ali 7 horas aguardando a minha vez, né? Com os outros colegas advogados. Como todo mundo. E aí eu falei, nossa, eu vou ter que fazer sustentação, já estava tudo formalizado, né? E para minha surpresa o relator disse, doutora, a senhora dispensa sustentação porque o meu voto é pelo provimento. Falei, com certeza, dispenso, e por unanimidade, os outros 2 desembargadores acompanharam o voto do relator no primeiro caso, chegou o segundo caso também e o terceiro, nós tínhamos 3 beronianos pautados. Ou seja, hoje é jurisprudência. Exatamente.
Hoje tem-se uma decisão consolidada. Então, daqui a pouquinho você vai contar para os beronianos que ainda estão ali na dúvida o que é que vai acontecer daqui para frente. Porque